Quero falar com a igreja nessa noite sobre viver o sobrenatural. Quem gostaria de viver mais sobrenatural aí diz amém nessa noite. Mas o que é viver o sobrenatural, pastora? Viver o sobrenatural é viver muito além do que você enxerga, é muito além do que você imagina. E para alcançar isso, só tem uma forma. Nós somos corpo, alma, mente. Precisamos ter Jesus no nosso coração. Porque o pastor pregava domingo passado, com o título A Crise Não Te Impede. Amém? Quem estava aí domingo passado? E eu continuo hoje, vivendo o sobrenatural. As crises vêm, os problemas vêm, o mundo vai de mal a pior, e como eu já disse, não estou agorando, Jesus mesmo disse que iria ficar cada vez pior. As coisas estão acontecendo, cada dia a gente se decepciona com alguma coisa diferente. As lutas são grandes, os problemas são grandes, e eles vêm realmente para abafar a nossa fé, para abafar muitas vezes a nossa vontade de viver, para tirar o ânimo, para nos desanimar. Mas quando temos Jesus e quando sabemos que podemos confiar nele, nós, apesar das lutas e apesar dos problemas, temos certeza de quem nós cremos e sabemos que saímos vitoriosos. E é essa lembrança em primeiro lugar que eu quero te chamar nessa noite. Talvez você já é cristão há muitos anos, talvez você não frequenta uma igreja, talvez você é nosso simpatizante e está tudo bem. Mas se você quer aprender a passar pelas lutas e pelos problemas, dando glória a Deus, que é uma coisa de crente que a gente fala, ou seja, glorificando a Deus mesmo no maior problema e com a maior paz do mundo, não tem outra maneira, senão aceitando Jesus no seu coração. Jesus, ele não veio em vão para esse mundo. Ele veio e ele se fez carne, ele era Deus. Ele não precisava se desfazer do Deus que ele era. Ele era Senhor e ele era soberano, rei nos céus. E a palavra de Deus diz que ele veio para o que era seus, que eram os judeus. Mas eles não o aceitaram. Eles o rejeitaram, eles o crucificaram. Mas através daquele crucifixo de cruz, através daquela morte na cruz, ele ressuscitou. E hoje ele traz vida, paz, alegria, harmonia para a minha vida e para a tua. Talvez você já está tantos anos na igreja e você esqueceu disso. De quem é Jesus na sua vida. Do que ele pode fazer por você. E você talvez está nos visitando nessa noite e diz, mas como? É tão simples assim? Sim. Jesus, ele não pediu sacrifício, ele fez o sacrifício perfeito. Ele só pediu que nós o aceitássemos, declarássemos que queria que ele morasse no coração da gente. E preenchesse aquele vazio que ninguém preenche. Sabe aquele vazio que você sente? Você tem um carro, você acha que vai trocar de carro, vai preencher e não preenche. Você tem uma casa, você vai comprar uma cozinha nova, você acha que preenche e não preenche. Você pensa que vai namorar, vai preencher, mas não preenche. Você casa, pensa que vai preencher e não preenche. Você tem um filho, pensa que vai preencher e não preenche. E aquele vazio que te assola. Só Jesus pode preencher esse vazio. E quando ele preenche o vazio, ele não só preenche, como ele traz junto com isso o Espírito Santo, que te dá força para viver nas crises mais difíceis da sua vida. Então a primeira coisa que eu quero relembrar a igreja nessa noite, é de quem é Jesus. Talvez você está passando por um problema hoje, e você tem recorrido a tantas coisas. Você tem calculado tanto, você tem planejado tanto, e nessa noite a minha mensagem é te convidar a não planejar tanto, a entender que o Deus que você serve, Ele dá a palavra e Ele cumpre porque Ele é fiel. Mas você tem que lembrar de quem é Jesus na sua vida. Você talvez tenha esquecido por uns momentos, e eu como filha de Deus venho te lembrar. Se Jesus não puder te ajudar, ninguém mais pode. Então entrega para Ele nessa noite. Creia que Ele pode fazer. Jesus é o único que pode mudar a tua história. Jesus é o único que pode preencher o vazio. Aquele que ninguém vê quando você está lá no seu quarto chorando. Quando você está lá no banheiro chorando talvez, sem saber, angustiado. Ninguém percebe nem na sua casa, mas você sabe. Jesus quer habitar nesse vazio e Ele quer mudar a sua vida. Amém? Então o meu primeiro chamado é nessa noite. Se você não conhece Jesus, convide Jesus para morar no seu coração. É a coisa mais linda que existe. Você não se sente mais só. Tem dias que você vai pensar, o mundo me abandonou, mas Jesus vai estar com você.
E você que é cristão, talvez tenha esquecido por muitos momentos. Não é por nada que Deus me chamou nessa noite para falar. Relembre quem é Jesus na sua vida. No momento que você aceitou Jesus, você deixou de ser uma criatura comum, e não sou eu que falo isso, é a palavra. E você passou a ser filho de Deus. Quando eu morrer, minha grande herança, muito milionária que eu sou, vai ficar para os meus afilhados ou para os meus filhos? Desculpa, Rafa, mas não vai ficar para ti. Vai ficar para quem? Para quem? Não precisa ter medo. Você é filho de Deus. Você acha que Deus, como pai, vai te deixar sozinho? Você realmente acha que Deus, como pai que Ele é amoroso e bondoso, vai te deixar abandonado? Reaviva a tua fé nessa noite em nome de Jesus. Quero ler com vocês um texto lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 14. Se pudesse, é a Nova Almeida. Eu agradeço que é a linguagem que eu me preparei, mas se for outra também não tem problema. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vamos ler juntos. Vamos aprender como a gente vence a nossa mente em dia de crise. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Prefiro ir pelo telão. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá ali. Ordenei uma viúva que dê comida para você. Repete comigo: uma viúva que dê comida para você. Vamos adiante. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou novamente e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos morrer de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da jarra não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. Obrigado. A mente humana é complicada. Nós somos complicados. A gente geralmente é levado a acreditar no que a gente vê, no que a gente enxerga, no que a gente consegue pegar com as mãos. E aqui Deus faz uma brincadeirinha com Elias, como Ele faz muitas vezes com a gente. Porque Ele testa a nossa fé. Primeira coisa que nós temos que entender quando nós queremos viver no sobrenatural de Deus, é que a gente não deve enxergar com os nossos olhos físicos e sempre com os olhos espirituais as situações. Deus chega para Elias, um pouco antes do que eu não li, se você quiser depois ler em casa, 1 Reis 16, 17, 18, 19, você está convidado. Elias se multiplicou a adoração contra deuses estranhos por causa do rei Acabe, lá em Israel, com Jezabel. E Elias determina pela palavra de Deus que não choveria enquanto ele não orasse novamente para chover. E realmente, miséria, morte. Fica sem chover aqui 3 anos e meio. Vamos ver o que acontece. Mas isso estava bem no início, quando Deus recém tinha falado para ele parar com a chuva. E Elias faz isso e Deus diz para ele: vai lá para o riacho de Querute, que eu vou te sustentar. E Elias foi para esse riacho de Querute, é um pouco antes do que nós lemos. E diz a Bíblia que lá ele, como profeta de Deus, foi sustentado pelos corvos.
Corvos traziam comida para ele de manhã e de noite, e ele bebia a água do riacho. Só que chega o dia que o riacho seca. E Deus chega para ele com essa palavra. E diz para ele o quê? Elias, vá para Sarepta, que uma viúva irá te dar o quê? Comida. E Elias se levanta e vai em direção a Sarepta, Sidom. E aí Deus brinca um pouco com a gente. Quando Deus fala para Elias que ele iria chegar em Sarepta e ia ter uma viúva que iria sustentá-lo, o que uma mente humana pensa normalmente? Que vai chegar e uma mulher abastada de bens irá servi-lo e fazer um banquete. Não é assim? Não é isso que a gente pensa na nossa mente? Não é assim que raciocinamos? Deus fala que vai te dar provisão, mas aí você olha e você não tem nada em casa. Deus fala para Elias que aquela mulher ia dar alimento para ele. Mas quando ele chega, a situação que ele encontra é de corpos empilhados em uma miséria extrema. Uma mulher que já não tinha mais o que comer. E que inclusive diz para ele, acorda, tá me pedindo água, até vai. Agora tu quer pão? Eu só tenho um punhado de farinha e de azeite. Vou comer com meu filho. E tu tá me pedindo pão? Eu não sei a situação que você está se encontrando. Como eu disse, cada um tem o seu problema. E sempre o problema do vizinho parece que é menor. Porque o nosso parece ser maior. Mas nessa noite eu te convido a entender que nem sempre você vai ganhar uma palavra de Deus e ela vai se cumprir da maneira que você planeja, da maneira que você entende, da maneira que você quer que aconteça. Muitas vezes Deus vai fazer com você como Ele fez com Elias. Elias ganha uma palavra, vem direta de Deus. Você vai ser sustentado e vai ser alimentado por uma viúva. E como ele, nós muitas vezes ouvimos, sou mais do que vencedor. Ouvimos 10.000 cairão do meu lado, 5.000 à minha direita e eu não vou ser atingido. Ouvimos palavras de fé. Saímos daqui da igreja cheios de fé. E vem o dia a dia com a luta, com a provação, com o problema. E tudo acontecendo ao contrário do que Deus falou. Você vem para a igreja, você sai confiante, sim, meu filho vai sair das drogas. Mas você chega em casa e é o desespero, porque você nem sabe onde está o seu filho. Até te roubar, te roubou. Você luta por um casamento, você recebe a palavra de Deus e acredita em Jesus. Que sim, vai mudar, vai ser transformado o casamento. Mas você olha para a sua realidade e a sua realidade não condiz com o que você ouviu de Deus. Deus muitas vezes age dessa forma. Ele nos permite viver extremos para ver aonde confiamos. Se confiamos na palavra dele ou se confiamos na nossa mente. Viver o sobrenatural nada mais é do que não enxergar, mas crer. Nada mais é de ter o Espírito Santo na tua vida de forma tal que mesmo que você não enxerga, você vê. Se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. Ele cumpre com o que Ele fala. Mesmo que a situação esteja de forma avessa. Mesmo que as lutas se levantem e você não enxergue saída. Tudo que você sabe que Deus te falou não está ainda sendo cumprido. Não interessa o tempo nem o momento. O Deus que prometeu, Ele não falha. Mas você precisa entender que quem tem uma palavra tem tudo. E eu comecei nessa noite te lembrando de quem é Jesus na sua vida. Um dia você entregou sua vida para Jesus. Um dia você entregou a sua história para Jesus. Um dia você pediu: Jesus, habita no meu coração. Jesus, entra na minha alma.
E você ouviu tantas promessas, você lê a Bíblia. São tantas coisas que Deus tem falado com você. São tantos burbúrios na sua alma que Deus vem e diz: filho, eu sou contigo. Creia, esse teu casamento vai mudar. A tua empresa vai crescer. Os teus negócios vão dar certo. Mas você olha para a realidade. A tua empresa está à beira da falência. Você olha para a tua realidade. O teu casamento está quase terminando. Você olha para a tua realidade e ela não condiz com o que Deus falou. Nessa noite eu venho para te dizer que se Deus falou que vai te dar alimento, Ele vai te dar alimento, mesmo que a situação seja miséria. É Deus não tem como negar. Se Ele quiser, no meio da miséria Ele faz fortuna. Mas você tem que saber em quem você confia, se é na sua mente ou se é na palavra de Deus. Nessa noite eu te convido a viver o sobrenatural. Sobrenatural é crer sem ver. É ter certeza de que a situação está adversa, as contas não batem, eu tenho feito de tudo, mas eu sei de quem eu sou filho. Se eu estou passando por esse momento, é porque Deus está mais uma vez testando a minha fé. Mesmo que a realidade seja contrária, eu creio em quem me deu uma palavra. Viver o sobrenatural não é fácil. É muito fácil viver na média. Eu confio em Deus até o momento que dá. Mas quando as coisas apertam, eu vou para o meu braço. Quando as coisas apertam, eu decido. Deus não é filho do homem para mentir. Eu posso te decepcionar um dia, eu posso te magoar um dia. Agora Deus jamais magoa. Ele não decepciona. Não interessa a situação que tem se levantado na sua vida. Nessa noite você vai se levantar como um filho de Deus, como uma filha de Deus, e dizer: Deus, a partir de hoje parei de acreditar no meu braço. Eu acredito no teu sobrenatural. Eu recebo a tua palavra nessa noite e eu vou ser alimentado por ti, sim. Essa mensagem Deus me deu faz mais ou menos um mês. E de terça para quarta agora, eu não tinha escrito ela no papel, eu só sabia o que eu ia falar. Passei a noite em claro, meu esposo sabe. Que quando ele acordou de manhã, eu já estava muito tempo acordada. Aliás, nem eu dormi, né? E Deus me fez eu lembrar muita coisa na minha vida. Não que eu seja um exemplo, mas para você entender um pouco o que é sobrenatural de Deus. Não vou falar da minha carreira profissional, vou falar do meu chamado. O que é fazer sem ver. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui num encontro, num dos muitos que eu fui, de jovens lá em Tramandaí. E o pastor que pregava naquela época, pastor Cantagalli, ele pregava sobre que pessoas precisavam ser alcançadas. Pessoas precisavam conhecer o nome de Jesus. Que pessoas morriam todos os dias por não saber quem era Jesus. E aquela chama bateu no meu coração. E eu disse naquele dia para Deus: eis-me aqui. Não interessa o que eu fizer. A minha vida vai ser regrada para pregar a tua palavra. Não interessa o que eu fizer. A profissão que eu tomar, porque naquela época eu estava no ensino fundamental. Eu disse: Deus, eis-me aqui. Eu quero que as pessoas te conheçam através da minha vida. Eu quero que tu me uses. E logo depois que eu estava orando, chegou uma pessoa e deu uma palavra para mim. E confirmou tudo que eu tinha falado com Deus. Daí eu voltei, saltitante, alegre, feliz. Meus pais não estavam em casa, porque meus pais eram pastores missionários naquela época. Estavam longe, estavam numa cidade chamada Restinga Seca. Eu nunca vou esquecer. E naquele domingo de tarde, quando a gente chegou de manhã, eu fui para a igreja, como sempre. Ia sozinha, eu e minha irmã de a pé, e voltava. O pastor Celso era o nosso pastor. E ele me deu carona para ir para casa. A Noemi desceu do carro. E eu olhei para ele e falei assim: pastor, conta comigo, eu vou ser pastora. Eu olhei para ele. Eu entreguei minha vida para Jesus. E não interessa o que eu fizer, eu vou ser pastor um dia. E ele me olhou, ele me chamava de gringa, por causa do meu pai que era o gringo. Ele falou: gringa, esquece. Vai estudar, continua estudando que tu ganha mais.
E eu lembro que eu ouvi aquilo dele e eu pensei, mas eu tenho a palavra de Deus. E eu fui para casa e chorei. Eu disse, meu Deus, mas como? Tu falou comigo, eu entreguei minha vida. Como? Nem sempre a realidade vai bater com o que Deus fala com você. E meus pais voltaram da campanha, chegaram em casa, era quase 1h. E a minha mãe veio no meu quarto. Eu já tinha dormido. Ela nem lembra, esses dias eu tentei fazer ela lembrar, ela não lembra. Mas Deus me fez lembrar tudo isso essa madrugada. Para contar para vocês. E ela veio e me acordou e falou, Miriam, tá tudo bem? E eu desabei. Eu falei, mãe, assim assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela falou, filha, eu não sabia, mas nós estávamos lá em Restinga Seca, orando. E uma profeta, enquanto nós orávamos, falou para eu chegar em casa e te abraçar. Porque o que tu tinha entregado para Deus, Deus tinha recebido. E o brilho que tu terias na presença de Deus, ninguém ia tirar. E eu lembro, ela disse que nem lembrava disso quando eu falei para ela. Tanto que por muitos anos a minha irmã, mano, é muito bom, né? Tudo que eu errava, ela dizia, olha o brilhinho de Deus. Ela fazia assim. Até hoje, às vezes. E daí, coisa de irmão, né? Só quem tem irmão sabe. Tudo bem, 13, 14 anos, que pastora, né, gente? Acorda, né? Não tem experiência nenhuma de vida. Continuei meus estudos. Meus pais fizeram campanha por mais 3 ou 4 anos, e eles pararam porque assumiram a igreja aqui no Santo André. E naquela época, meu pai ainda era vivo, e eu comecei a ajudá-los. Eu vi que não tinha grupo de jovens. Nessa época eu já estava na faculdade. Eu fazia faculdade de farmácia na Federal do Rio Grande do Sul. Alguns não têm muita noção, mas é a segunda melhor do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque não é uma faculdade comum, é uma faculdade muito difícil. A URGS, na farmácia, é a segunda mais difícil. A primeira é só engenharia, depois é farmácia. Por que eu estou falando isso? Para você entender que se eu fosse ver a minha realidade, eu ia fazer como os meus colegas. O que eles faziam? Eles passavam meses enfurnado estudando. Iam para casa uma vez por semestre. E olha lá, nas férias. Eu fazia o quê? Eu tenho uma palavra. Todo fim de semana, chegava sexta-feira, eu trabalhava e fazia faculdade. Eu pegava o meu ônibusinho e eu vinha. Às vezes com tantas provas, tantos trabalhos para entregar. E eu não estou mentindo, eu estou em cima do altar. Eu não fazia nada a não ser fazer as coisas de Deus. O fim de semana inteiro. Eu estava em função da igreja, dos jovens. E orava a Deus e eu dizia, Deus, tu sabe que não é por relaxo. Eu vou estudar quando eu voltar durante a semana. Passava as noites em claro, em Porto Alegre, nem dormia para estudar. Mas enquanto eu estiver em Lajeado, eu quero que tu me use. Eu quero que tu me ajude a fazer contra a realidade. Porque tu sabe que por mim eu não vou conseguir passar nessas cadeiras. Mas tu me ajuda. Sempre passei bem, nunca rodei nenhuma cadeira, para a honra e glória de Jesus. E foram se passando os anos. Nisso meu pai faleceu de repente. E meu marido assumiu com a minha mãe. Se dedicou pastor e eu junto. Foram muitos anos. Estou passando muita coisa. A gente passou tudo que muitos sabem. Que semana que vem nós vamos relembrar num culto especial de gratidão. Que faz já 1 ano que a gente está aqui. 17 anos de construção desse templo. Uma perseguição absurda lá no Santo André. E nesse meio tempo meu pai faleceu. E eu lembro que a realidade, e primos, parentes nossos, porque vinham o nosso desespero, porque a igreja ia ser fechada na época, porque os vizinhos tinham se levantado. Por isso que Deus me fez lembrar agora, quando o Salim estava cantando. Os vizinhos desligavam a nossa luz, chamavam a polícia, jogavam pedra na gente, não deixavam a gente cantar. E eu lembro que um dia eu sentei na cozinha lá com a mãe, com a Natanael, e uma prima minha que é juíza, ela falou assim, gente, chega, vocês não precisam disso. Fecha essa igreja. E eu lembro que nós falamos, não, eu tenho uma palavra. Nós não vamos desistir. Quando viemos para cá, a mãe fez a parte toda do primeiro piso. Quem lembra que nós vendemos até guarda-chuva aqui? Levanta a mão. Bom, se você não sabe, para essa igreja ser construída, o primeiro andar principalmente, a gente vendeu guarda-chuva, sapato, mocotó, feijão, pastel. Se eu esqueci alguma coisa, alguém me fala aí. Banner, kit limpeza. Tem tanta coisa. A gente só não se vendeu para esse primeiro piso ficar pronto. E eu lembro que quando a mãe falou que ia passar a titularidade para mim e para o meu esposo, eu estava já exausta. Eu não aguentava mais vender chá, frango, mocotó, pizza, rifa.
Eu estava exausta. Eu contei para uma outra pessoa que sabe disso. Eu dobrei o meu joelho e eu disse para Deus. Deus me fez lembrar isso essa semana, eu não lembrava. Porque a gente esquece. E eu disse para Deus, Deus, um dia tu me deu uma palavra. E tu disse que a igreja ia crescer. Tu disse que tu ia estar comigo. Tu disse que tu iria nos usar para pessoas te conhecerem como Senhor e Salvador e ser libertas. Então, Paizinho, com todo o coração, eu não aguento mais vender nada. Eu não quero mais vender nada para essa igreja ser construída. Com todo amor, Pai, não é preguiça. Tu sabe que não, quantas vezes me reneguei. Eu quero que a igreja seja construída de outra forma. Tu é o dono do ouro, tu é o dono da prata, e eu quero ver milagres acontecendo. Eu lembro que foi em outubro, o último chá de 2021, que a gente fez. E a gente não fez mais nada. E eu comecei a buscar em Deus. Buscar em Deus. Buscar em Deus. Porque eu queria terminar o templo. Porque eu precisava terminar o templo. Porque eu precisava terminar o templo. Porque eu tinha uma palavra. Quando tem uma palavra, não é a circunstância que te tranca. É a palavra de Deus que te move. Muitos dizendo não, muitos dizendo que não vai dar, mas a palavra te move. E nesse meio tempo, Deus mandou entregar a minha casa. Para que essa igreja fosse terminada. É muito fácil falar entrega a casa, mas entrega a sua para você ver se é legal. Vai você que está acostumado já a viver uma boa vida graças à minha renda do meu esposo, viver numa casa bem humilde, bem simples, sem ter o que comer muitas vezes, se não fosse a minha mãe. Vai e vive. Mas eu tenho uma palavra. E eu dizia, Deus, tu me pediu para entregar a casa, e o que acontece que essa casa não vende? Todos os corretores dizem que ela é vendável. O pessoal para lá na frente e não entra, por quê? Eu preciso terminar a tua obra. E começaram a vir ofertas de gente que não era da igreja. Pessoas de fora da igreja. Pessoas de dentro da igreja começaram a prosperar e começaram a dar ofertas. Ofertas, ofertas e ofertas. Até que, resumindo a obra da história, a gente conseguiu terminar a igreja. Eu não precisei vender a minha casa, Deus não permitiu, eu voltei para a minha casa. Só que o que eu quero te falar nessa noite, que você não está simplesmente num templo bonitinho, um templo muito moderno, muito fofinho, muito preparado para você se sentir confortável. Você está num lugar onde pessoas têm palavras e oraram para que você conhecesse Jesus um dia e para que você fosse abençoado por esse Deus. Então você não está numa igreja comum, você está num lugar onde Jesus opera milagres. E é isso que Deus me fez eu lembrar naquela noite. Estou resumindo um pouco da minha história, porque era muito mais longa como pastora. Mas estou te dizendo que o mesmo Deus que me fez eu ver milagres sobrenaturais para construir essa igreja, Ele pode fazer o que você precisa, se você acreditar nele. Deus não é um Deus mentiroso. Quando Ele dá uma palavra, Ele cumpre. Passam-se os tempos, passam-se os anos. Às vezes não é como imaginamos. A gente pensa que as coisas vão ser do nosso jeito. E arquiteta, Deus tem o jeito dele de agir. Glória a Deus, aleluia. Essa igreja tem uma história. Eu tenho uma história, o pastor Natanael tem uma história. A gente não caiu de gaiato aqui não um dia e disse que queremos ser pastores. É uma vida desde a infância dedicada à presença de Deus. É uma vida desde a infância. Para que você conhecesse Jesus. Um dia eu disse, Deus, eis-me aqui. E o que Deus quer que você diga nessa noite é, Jesus, eis-me aqui. A tua palavra é real, ela vai se cumprir. Não interessa o que as especialistas vêm dizer. Sabe aquelas pessoas, porque quando eu nunca vou esquecer, que um dia eu fiz com a liderança uma reunião lá embaixo, que eu sempre costumo fazer. E o orçamento que nós tínhamos pegado da Vincere, que é uma construtora que o dono é nosso amigo, o Dudu Gravina, era 980 mil reais para terminar o segundo piso. Pouco dinheiro, né, gente? É que é fácil a gente olhar. 980 mil reais. Você acha que essa igreja ia conseguir com a arrecadação quando? Nunca. 2040. Mas o Deus que dá a palavra, Ele cumpre. O Deus que promete, Ele é fiel.
Eu olhava para essas paredes, eu cansava de entrar lá embaixo e dizer: Deus, eu não vou vender mais nada, eu te falei, a partir de agora é contigo. Gente, foi tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre que Deus fez. E hoje você está aqui, não por causa dessas 4 paredes que não são eternas, mas porque o teu coração é eterno e Jesus está te falando nessa noite. Não importa a circunstância que está acontecendo, não importa a crise que sobreveio, o Deus que levantou essa igreja, no sobrenatural, Ele vai levantar a sua vida também. Como disse o pastor Natanael domingo, a crise não vai te impedir. Só se você quiser. Você tem uma palavra. Você é filho de Deus com direito à herança. E quem fala isso não sou eu, é a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. E os milagres que Deus fez na minha vida são tantos, 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 tantos. Eu podia ficar minha vida inteira aqui contando. Nos meus filhos que nasceram hiperdoentes e prematuros. Na minha carreira toda. Tudo onde eu ponho a mão é abençoado. Não porque eu mereço, mas porque o meu Deus, Ele faz milagres. E isso não significa que eu não passo por problemas, não, meu querido e minha querida. Claro que eu passo. Há menos de um mês eu estava de cama por causa das hernias de disco que eu tenho. Eu não conseguia caminhar. Mas o meu Deus me dá vitória. Sabe por quê? Porque você pode olhar para a situação e dizer: não, está difícil. Deus falou que ia me alimentar, mas o que eu vejo é miséria. Ou você pode olhar para a situação e dizer assim: tem a miséria, mas Deus vai prosperar eu e quem está na miséria por causa da minha palavra. Você tem que aprender a acreditar nesse Deus, o sobrenatural. Viva sobrenatural. Não viva pelo que você vê, viva por quem é Deus na sua vida. Os milagres que Deus já fez na minha vida, Ele vai derramar sobre a sua nessa noite, se você crer. Não porque eu mereço, eu estou, pastora, mas porque Deus usa quem se coloca à disposição dEle. Você não está em qualquer lugar, não. Essa aqui é uma casa de Deus. Aqui foi muito orado, muito jejuado, é muito suor, é muito sangue, é muita lágrima. Muitas pessoas juntas orando para isso acontecer. E não era para ficar bonito, não. É para você entender quem é o Deus que você serve. Para você entender quem é Deus. Quando você entra aqui, não é que nem nos outros lugares. Eu costumo falar isso nas Marias. Você entra em qualquer lugar, entra e sai. Aqui não adianta mentir, o Espírito Santo toca na sua vida quando você entra. Por mais que você está ali assim, algo toca no teu coração. Você não consegue entrar e sair da mesma forma. Deus está falando com você nessa noite. Se você recebe, levante sua mão agora. Eu tenho uma palavra para a igreja. Ele vai te alimentar nessa estação de escassez. Os outros vão olhar e vão dizer: não tem como. Mas Deus vai alimentar você e sua família no que é necessário. A escassez não vai pegar no seu lar e na sua família, nem na sua empresa. Deus é um Deus que cumpre com a sua palavra. Recebe em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, está tudo errado lá em casa. Profetiza. Declara. Meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir tudo em glória em nome de Jesus. Teu marido não olha mais na cara. Ora por ele. Trata ele bem. Fala de Jesus para ele se ele não vem na igreja. Quando você vai estar do teu lado aqui adorando a Deus. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Precisamos entender que não somos pessoas normais. Não é que nós somos retardados. Somos pessoas mais que normais. Nós somos o quê? Nós somos sobrenaturais. Porque as pessoas olham e elas fazem pelo que elas veem. Os especialistas dizem que a taxa Selic está 15. Os especialistas dizem que o Brasil não vai ter jeito, vai virar Venezuela. Mas eu declaro como serva de Jesus que aqui não. O Brasil vai ser uma bênção para a honra e glória de Jesus. Porque tem um povo que se levanta e acredita em quem é Deus. Em vez de você brigar na internet... Dá vontade, não vou mentir também, assim, às vezes aqui, sobe aqui, né? O que está acontecendo? Quem não tem, né? A gente tem sangue. Eu não sou barata. Quem me conhece sabe. Dá vontade. Mas em vez de discutir, eu estava assim umas 3 semanas atrás, que eu estava olhando tudo e... aquela
coisa. E eu olhava toda hora a atualização, que está acontecendo em Brasília. Estava que nem uma maluca. E uma hora Deus me disse assim, tá filha, e daí? Tu vai ficar olhando o que tu está vendo ou tu vai dobrar teu joelho e vai acreditar no sobrenatural? Você tem o poder do sim e do não na tua mão. Dobra o teu joelho e começa a orar pelo teu Brasil. O Brasil não vai ser Venezuela nada. O Brasil vai ser abençoado. Mas depende do povo que crê em Deus proclamar isso. Começa a proclamar que vai ser Venezuela para te ver. Tua palavra tem poder. Começa a dizer que o Brasil vai ser abençoado. Aqui não. O Brasil, quase a maioria evangélica, a gente está se dobrando e dizendo, vai ser Venezuela. Vai nada! O Brasil tem uma palavra que vai ser daqui o avivamento. E nós estamos baixando a cabeça e dizendo que o diabo vai tomar conta. Nunca! Deus é por nós. Meu Deus, o horário. Segunda parte. Quem olha Elias chegando naquela miséria e pedindo água para aquela mulher miserável e pão, e vendo as condições dela, acha que ele é o quê? Um doido. Pensa hoje, se Deus me manda, eu ir lá no meio do bairro bem pobre, bem miserável. E eu chego lá e Deus diz, Miriam, tu pede alimento para aquela pessoa. E aquela pessoa está numa situação horrível. Eu vou chegar lá e vou parecer uma cruela ainda pedindo comida, não vou? Foi isso que ele fez. Porque ele tinha uma palavra. Muitas vezes, pela palavra que você tem, você vai ter que dizer não e sim para muitas coisas. Para um modo de vida, para coisas que estão erradas lá fora. Você vai ter que vencer mesmo parecendo ser cruel. Quantas vezes na vida a gente vai ter que dizer não para uma coisa que parece ser bonita, porque o Espírito Santo vai dizer, isso não. Elias teve que ter uma postura. Ele podia chegar lá e dizer assim, não, vou lá na igreja da cruz pegar um rancho e vou trazer aqui para essa senhora e vou ajudar ela. Como talvez eu e você faríamos. Chegando na miséria e vindo uma mulher lá na miséria, e em vez de dizer, dá-me pão, como Deus mandou, dizer para ela, só um pouquinho, estou voltando, vou lá na igreja da cruz pegar uma cesta básica e estou trazendo. Só que quando Deus dá uma palavra, ela vai te alimentar, ela vai te alimentar. Você está entendendo? Muitas vezes você vai ter que dizer não para algumas coisas, porque elas não convêm com a palavra que Deus te deu. Você vai ter que ser firme. Você vai ter pose, vai ter que ter constância. Porque se Deus prometeu, Ele não só vai abençoar você, mas vai abençoar as pessoas que fazem parte da palavra que Ele te deu. Outra coisa, lembra que eu comecei falando que o milagre começa aqui? O pastor falou semana passada, a mensagem inteira, estou roubando a mensagem dele. Mas lembra que o milagre começa aqui? Que a gente começa a imaginar como vai ser e não sabe que Deus faz diferente? Aquela mulher, ao contrário de Elias, já tinha se decretado morta. Porque ela, ao contrário de Elias, olhou para a situação dela e disse o quê? Eu vou assar o último pedaço de pão e vou comer para quê? Para quê? Pode falar, igreja. Morrer. Você come para morrer, irmão? Você come para morrer? Eu como para ficar forte, você também, não é? Está vendo a mentalidade, como a mentalidade trava o espiritual e o sobrenatural de Deus na sua vida? Ela podia dizer, eu vou me alimentar, é o último pão, mas para ficar forte mais um tempo. Mas o que ela disse? Para morrer. E se não fosse o profeta Elias ter chegado e ter sido duro com elas, ela ia morrer de fome. Como talvez você está morrendo hoje, porque você não entende que Deus está com você e eu estou te acordando nessa noite. A tua realidade não impede de você enxergar o que Deus tem para você. Não fica que nem aquela mulher miserando e dizendo, é o último pão, eu vou morrer. É a última chance que eu estou dando para minha empresa e ela vai falir. É a última chance para o meu casamento e ele vai acabar. Não, em nome de Jesus eu te digo nessa noite, tira essa mentalidade do diabo e diz, Deus, mesmo que está morto, tu vai ressuscitar, mesmo que eu não tenha mais nada, tu vai prover. Deus é contigo, acorda, meu irmão, viva o sobrenatural de Deus. E para se encerrar, lembram que eu comecei falando? Elias orou para a chuva não cair. Sabe quanto tempo foi isso? 3 anos e meio. É muito tempo, né, gente? Quando ele foi para essa viúva, pelos estudos, mais ou menos tinha se passado 6 meses de seca. Faltava mais 3 anos.
E o que ele falou para aquela mulher que já estava com a mentalidade desse tamanho? Se tu me der pão, se tu me der água, tu vai viver até que a água venha, volte, retorne. Português, como você quiser. Aquela mulher obedeceu a palavra dele mesmo que era dura. Talvez nessa noite você está me olhando e dizer, é fácil tu falar. Tu não sabe o que eu estou passando. Eu realmente não sei. Não tenho como viver na sua pele, como você não tem como viver na minha. Mas eu te digo nessa noite que a palavra pode ser dura, mas é para te acordar, para te entender que você não é uma pessoa comum. Você é sobrenatural. Você vê, mas não é o que você vê, é o que Deus já te mostrou que vai acontecer. Como ele me mostrava um dia essa igreja pronta, como ele já me mostrou muitas outras coisas, que se eu te falar hoje aqui, você não vai entender, porque não é o momento. Mas Deus, ele é assim, ele põe um sonho no teu coração. As pessoas que estão ao redor, os especialistas dizem que não tem como, não vai dar certo, mas Deus se promete, ele cumpre. Aquela mulher, ela não só teve sobejando, ultrapassando na família dela, pão e azeite nunca mais faltaram na vida dela. Ela ficou até que voltou de novo a água, saciada, porque ela ia lá na jarra e tinha azeite, ela ia lá no pote e tinha farinha. O Deus que você conhece, ele não precisa mudar a realidade, ele usa o que você tem para multiplicar. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar eu te peço, o que você tem nessa noite? Pastor, eu não tenho mais nada. E eu não estou brincando quando estou falando isso. O Espírito me diz que tem gente falando, eu não tenho mais nada. E talvez realmente. Mas pensa bem, alguma coisa te sobrou. O quê? A fé. Comece com o que você tem. Eu lembro que quando o pastor Celso me disse que nunca mais, que eu não ia conseguir. Naquela hora aquilo me atingiu. Mas quando a minha mãe chegou daquela campanha e falou, filha, Deus mandou te dizer que tu levou um socão hoje da presença de Deus, mas que Ele vai te levantar. Eu peguei aquela palavra para mim. Hoje todo mundo gosta de ver a pastora Miriam cantando, né? Não estou sendo orgulhosa, eu estou falando porque eu sei como é fácil depois que acontece. Todo mundo, a maioria, né? Gosta de ver a pastora Miriam cantando. O pessoal vem dizer, pastora, canta, não é assim? Naquela época, eu tentava entrar em todos os conjuntos, sabe o que me diziam? Tu não sabe cantar. Não tem lugar para ti. Eu lembro que uma vez, daí eu cheguei de novo para o pastor Celso, que a gente tinha intimidade, meu pai e ele eram muito amigos. Pastor, deixa eu cantar só um dia, por favor, deixa. Eu lembro como se fosse hoje, me humilhando. E ele disse, tá bom, tem uma sexta-feira, tem culto tal, tu vem e canta 2 corinhos, mas tem que ser corinho, não pode ser hino. Quem é novo não sabe o que é corinho, né? Corinho é tipo assim, eu só fico onde tem Jesus, onde não tem Jesus eu vou embora. Os velhos vão saber. Meu irmão, com Jesus a igreja canta, né? É uma coisa simples, ele quis dizer, tu não sabe cantar, que é o que todo mundo falava. Então tu vai ter que cantar uma coisa bem simples, que é dó, fá, sol. E eu lembro que eu me preparei, fiquei semanas cantando aqueles 2 corinhos lá. E o pessoal do conjunto pegou todas as notas erradas. Era dó, fá, sol, gente. E ainda eu falei, Tom, o diabo quando quer te amassar, ele te amassa. Ele humilha, ele pisa. Mas quando você sabe que Deus que te chamou, não é isso que vai te rebaixar. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a notar que eu não ia ter lugar no altar, que eu não ia ter lugar no louvor, que eu não ia ter lugar nem no diaconato, ninguém me queria. Mas eu tinha dito para Deus que eu queria ser usada por Ele. Eu vi que ninguém queria dar escolinha dominical. O que eu fiz? Fui dar escolinha dominical. E dava a escolinha dominical. A sede começava às 3 o culto. Eu dava da 1 às 2:30. Dei escolinha pro Davi. Dei escolinha ali pra Jamile, pra Josi. Dei pro Thiago. Dei pra Diana. Dei pra Débora. Dei pra tanta gente que hoje é bênção na presença de Deus. Naquela época, eu dizia, Deus, eu não entendo nada de criança. Eu não entendi, eu era uma criança. Eu tinha 14, 15 anos. Mas eu fazia com amor. Pegue o pouco que você tem e faça com amor. E Deus vai provisionar na sua vida. Não olhe para o que os outros falam. As pessoas sempre vão dizer, não tem jeito, né? Porque elas não querem se comprometer com você. Não é nem por mal, porque elas realmente não querem se comprometer. Cada um tem seus problemas e tá bom. Mas Jesus não é assim. Quando Ele dá uma palavra, Ele cumpre. Ele é fiel. E nessa noite eu vou orar por você. E eu vou declarar Efatá na sua Bíblia. Você sabe o que é Efatá, irmão? Efatá é abra-te.
abra-se caminhos, abra-se veredas, abram-se os problemas e que Deus possa entrar e viver o sobrenatural dele na sua vida. Quem acredita fica de pé e nós vamos orar agora. Levante suas mãos. Se você olhar talvez para o seu esposo, para a sua esposa, ele vai dizer, não tem como, nem ora. Mas você sabe quem é o teu Deus. Você sabe quem é Jesus. Feche os teus olhos se você quiser, é claro. Se você recebe nessa noite, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que você não vai sair daqui como você entrou. E mesmo que amanhã tudo diga não, as pessoas te façam chacota contigo, as pessoas fazem piada da sua vida, porque não tem como, tu é louco, tu é maluco. Tu diz sim, eu sou maluco por Jesus. E ele diz que esse é fatal na minha vida. As portas vão se abrir e eu creio. Não interessa qual é a porta, se é física, espiritual ou material. Jesus vai nessa noite abrir essa porta que está fechada há muito tempo. Você não está enxergando, mas Deus já está trabalhando. Você vai ver assim, você vai estar às vezes fraco, descabelado. O Espírito Santo vai vir e dizer, filhinha, não fica assim, te levanta. Se hoje eu estou aqui foi porque há 2 semanas atrás no culto de oração, todos os dias a minha mãe orava por mim, mas nós estávamos em 4 pessoas aqui. E a pastora falou assim, Miriam, chega, não aguento mais. Chamou o pessoal que estava aqui e orou por mim. Desde aquele dia eu estou caminhando, eu estou pulando, porque o meu Deus é um Deus de sobrenatural. 1 mês de cama, Deus é o Deus sobrenatural. O que você acha que é o seu problema para Deus? Não é nada. Você tem uma palavra, confia na palavra. Você tem um chamado, confia no chamado que Deus te deu. Pare de dar desculpa furada. Trabalha para Jesus, faça o melhor para Deus. Aquela mulher deu o primeiro pão para o profeta, porque primeiro é para Deus. Acordou e orou para Deus, fez uma coisa e entregou para Deus. Não faça nada sem falar com Deus. Pai eterno e Pai poderoso, eu declaro Efatá nessa noite. Como tu me falaste daquela madrugada, caminhos vão se abrir, portas vão se abrir, Pai. Muitos estão agora orando a Ti, Pai. E eu sei, Jesus, que o diabo vai vir testar. A realidade vai ser contrária. Mas nós cremos no Deus que é um Deus de sobrenatural. Abre caminhos, abre portas, Pai. Essa igreja não é simplesmente um prédio bonitinho, não. Ela é um lugar de milagres. Ela é um lugar de cura. Ela é um lugar de libertação. É a Tua casa, Pai. Mais do que um lugar que nos reunimos, é a Tua casa. E quando entramos na casa do nosso Pai, não saímos da mesma forma. Efatá, abra-se caminho, abra-se os céus, em nome de Jesus. A realidade está contrária. Creia em Jesus, profetiza para o vale de ossos secos, profetiza e tenha certeza, não é a circunstância, é Deus com você. A realidade diz que não, mas Deus diz que sim. A vitória é sua. Opera, Jesus, dá ânimo, dá ousadia. Agora, Pai, a luta tem sido tão grande que tem desanimado, que tem desistido, que tem pensado, Senhor, não tem mais jeito, eu vou largar. Não larga não, Deus é contigo. Efatá, Urianda Lamaissaniabás, Shuribicandrialabaissi. Opera, Deus, confirma a Tua palavra. Um dia você orou e você acreditou em Deus, você perdeu a fé. Nessa noite acorda e reanima a tua fé. Não são os números, não é a realidade, é Deus quem está com você. Oh, aleluia. Uriana lamaissana lamaissiri labas, shuribicandriana labas, shuribissana lassi. Confirma a Tua palavra, Senhor. Confirma a Tua palavra. Confirma a Tua palavra. Simplesmente confirma, Deus. Eu não sou nada, sou simplesmente uma pessoa que se colocou à disposição. Mas Deus, o Teu Espírito Santo é quem move montanhas, é quem muda realidades, é a Tua palavra quem muda as pessoas. Eu sou só um instrumento, Pai, pobre de mim sem a Tua presença. Muda a vida, Senhor. Mostra que a realidade não é o que eles veem, mas sim o que Tu já determinou. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Amém? Diga amém. Eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vou me despedir dos irmãos de casa.
Você que está nos assistindo, agradeço a sua audiência. Que Deus abençoe a sua semana. Amém?